Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Hoje eu vou estar ensinando vocês aí como operar consolidação, que é um dos operacionais aí que mais me traz resultado, que eu mais gosto de operar. Então eu vou ensinar vocês como operar consolidação, os macetes, os filtros e gatilhos, tudo isso eu vou estar passando. Então bora pro vídeo. Pessoal, então o que é consolidação, tá? Consolidação é um movimento onde o preço vai estar se movimentando lateral, né, de forma lateral, e ele vai estar deixando bastante pavio, tá? Por exemplo, dessa maneira, ele pode deixar pavio em cima e embaixo da região, tá? Ele pode deixar pavio somente em cima, ok? Então, ele pode estar deixando aí somente em cima da região, e ele pode deixar também somente embaixo, aqui. E ele pode deixar nos dois lugares novamente, tá? Então é bem tranquilo. Consolidação se movimenta de forma lateral, deixando bastante pavio, com um pouco corpo, tá? E é um movimento de forma lateral, não é uma lateralização, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês no gráfico, para vocês identificar, ok? Como, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma consolidação. Por quê? Pelo seguinte motivo. A gente tem uma movimentação lateral e os pavis são deixados aqui em cima. Ok? Galera, aí vai ter alguém que vai me perguntar, tá, Cris, mas consolidação não é a mesma coisa que acumulação? Não. Por quê? Consolidação é uma região que trabalha lateral, deixando bastante pavio considerado o tamanho dos corpos, tá? Como esse exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo que o tamanho dos corpos são pequeno perto do tamanho dos pavios? Então, isso aqui é uma região de consolidação onde a gente opera a retração dela, tá? A acumulação é diferente, por quê? Porque o corpo ele é maior do que o pavio, como nesse exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui a gente consegue ver nitidamente que o corpo das velas são maiores que o pavio. Não estão deixando o pavio, ok? A vela não está deixando o pavio. Essa é a diferença de um para o outro. Pessoal, então que tipo de vela a gente tem que ter em uma consolidação? As velas da nossa consolidação, ela tem que ter um corpo considerável, o pavio dessas velas devem ser considerável e esse pavio ele tem que ter o tamanho do corpo ou ele deve ser maior, tá? Então, o que seria esse corpo considerável? Ele seria mais ou menos isso aqui, ó, as velas com esse tamanho aqui de corpo e pavio considerado isto daqui, isso aqui, tá? Não precisa ser aquele paviozão assim, sabe? Mas também não pode ser um paviozinho. Então ele tem que ter mais ou menos isso aqui, que dá o tamanho da vela um pouquinho maior, ou realmente maior do que o tamanho do corpo da vela, beleza? Por que esse corpo ele tem que ser considerável? Porque tem consolidações, na verdade não é consolidação, mas existem casos que parece uma consolidação que o corpo está assim, ó. Está dessa maneira aqui. E daí está assim. O que é isso? Isso é um gráfico sem volume. Isso não é uma consolidação. Por isso a importância do gráfico ter um corpo considerável, mas o pavio desse corpo, dessa vela, né, no caso, ser maior que o corpo ou igual a ele, ok? Outra pergunta, galera, que muitos de vocês devem ter é se padrões gráficos eles interferem em consolidação, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma consolidação, aí a próxima vela dá uma vela de baixa e a próxima vela ela dá uma vela de alta, engolfando essa vela vermelha, né? Opa, aqui. Né? Por exemplo, aqui ela vem tocar aqui em cima nessa nossa consolidação. Isso interfere? A gente não pegaria? Não, muito pelo contrário. Padrões gráficos eles não interferem dentro de uma consolidação. Então, engolfo, harami,
nada disso vai estar interferindo dentro de uma consolidação. Martelo, doji, isso não interfere, ok? A gente pode operar normal. Ó, galera, então agora vamos estar padronizando esse operacional, vamos apresentar os filtros aí que eu utilizo para estar entrando aí nele, para vocês estar aprendendo e utilizando no dia a dia de vocês. O que que eu primeiro analiso? Se a região ela tem 4 toques, tá? O que que seria isso, região de 4 toques? Quando no gráfico tem uma região onde o gráfico bateu 4 vezes e ele retraiu, tá? Ele deixou pavio. Desculpa por esses candles aí meio feio, tá, pessoal? Tô aprendendo aí a desenhar nisso aí, tá? Então aqui a gente tem uma região de 4 toques, aqui já pode ser considerado uma consolidação, ok? Dependendo, obviamente, do tamanho dos pavios, ok? Próximo ponto a ser analisado é o gráfico, ele tem que estar com bastante pavio. Essa região tem que estar com bastante pavio. Então, na verdade, teria que ter um corpo considerável e o pavio grandinho. Assim, dessa maneira, tá? Bastante pavio. Região de 4 toques, tá? Bastante pavio nessa região. O movimento ele tem que estar explosivo. O que que seria esse movimento explosivo? Seria quando a vela se movimenta da seguinte forma. Ela nasce e ela faz esse movimento aqui, ó. Dá o pico, retrai. Pico, retrai. Pico, a gente entra e retrai. Entendeu? Esse movimento explosivo, esse movimento muito rápido, ok? O gráfico ele não pode ter topos e fundos, né? Ele não pode estar fazendo o movimento de topo e fundo, ok? Não pode, digamos, por exemplo, ter uma vela aqui, a outra aqui, aí vem uma vermelha aqui e faz esse movimento aqui, sabe? Isso não pode ter. Então ele tem que estar no movimento lateral, com bastante pavio, com movimento explosivo, tem que ter uma região onde já tocou pelo menos 4 vezes e o tempo de operação tem que estar no mínimo em 2 minutos para a gente estar entrando, tá? Então a gente entra até 2 minutos em uma consolidação. O que que seria esse tempo de operação? O tempo de operação nada mais é, tá, galera, do que esse tempinho aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo o reloginho aqui do lado? Vocês estão vendo ó, que ele tá, agora ele vai alterar, ó. Ó, ele foi para 59 segundos. Então aqui nesse reloginho, eu vou passar para 5 minutos, ó. Ele tem que estar no mínimo em 2 minutos. Por exemplo, aqui, ó, 2h46, aqui 1h40 e poucos já não, a gente não entra. Então ele tem que estar no mínimo em 2 minutos para a gente pegar uma consolidação, ok? Pessoal, agora vocês devem estar se perguntando, tá, eu aprendi o que que é uma consolidação, o que que eu tenho que analisar para estar entrando em uma consolidação, tudo bem certinho. Porém, como que eu marco isso? Onde eu faço a marcação? O que que eu tenho que analisar para fazer a marcação? E isso eu quero mostrar agora para vocês na prática. Eu achei algumas consolidações aqui e eu quero demonstrar para vocês o que que vocês vão olhar e onde vocês vão colocar a marcação de vocês. Ó, uma coisa bem importante, vocês vão marcar na região onde fica mais longe, porém a que pega mais pavio, tá? Então ela não pode ficar muito próximo dos corpos e ela também tem que pegar bastante pavio, ok? Então é meio que uma região mediana. Aqui, por exemplo, a gente tem uma consolidação e eu vou fazer a marcação dela para vocês verem onde eu colocaria a minha marcação. Ó, eu pegaria aqui e faria minha marcação até aqui. Então, quantos toques, né, tem essa minha marcação? 1, 2, 3, 4. Aqui eu entrava, ó. No quinto toque eu entraria, ok? Então, e aqui na frente também entraria. Beleza? Então é dessa maneira que a gente vai estar fazendo as marcações. Ó, Euro JPY, a gente também tem uma consolidação aqui embaixo, tá? Ó, o movimento desceu e ele ficou lateral, né? Ficou um movimento lateral. E aqui a gente vai fazer a marcação também, ó. Nós vamos pegar aqui e a gente vai traçar até aqui, tá? Ó, aqui a gente pega 4 pavios
e ele fica longe do corpo das velas, ok? Aqui a gente tem um exemplo perfeito de consolidação, tá bem perfeito mesmo, ó. Ele deu uma estourada. Geralmente quando o preço estoura ele tende a consolidar, tá? Para vocês saberem. E ele consolidou e aqui é uma região muito boa para a gente fazer a marcação, ó. Olha quantos toques a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Uma entrada, duas entradas, três entradas, né? Então para vocês ver como que funciona. Até aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo também está consolidado. Tá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4 toque, uma entrada aqui, beleza? Então dessa maneira que a gente faz a marcação. A gente pega a região mais distante, porém a que mais pega pavio. Eu separei o euro GBP aqui para mostrar para vocês uma situação que parece uma consolidação, mas não é. Que seria essa daqui. Por que que não é? Vocês estão vendo o tamanho dessas velas? Elas têm corpo considerável? Não. Tem pavio considerável? Não. O que que é isso? Isso é um gráfico sem volume, ok? E aqui a gente tem mais um exemplo de consolidação. Ó. O mercado teve um movimento lateral, consolidou. A gente vai fazer a marcação de mais pega pavio, que é exatamente aqui. Ó, perfeito. 1, 2, 3, 4, entrada. Show? Então, dessa maneira aí que a gente faz as marcações em uma consolidação, tá, galera? E agora eu vou mostrar uma operação que eu fiz em consolidação para vocês verem na prática. Pessoal, então essa é uma operação aí que eu quero estar mostrando para vocês, tá? Que eu peguei. Aqui tem uma região de consolidação, tá? Vou rodar aqui o vídeo para vocês estar vendo. Ó, eu fiz a marcação dessa região. Era uma região forte, por quê? Porque ela veio de uma tendência de baixa e ela resolveu consolidar aqui. Então, uma entrada, uma venda nessa consolidação seria totalmente a favor da nossa tendência, ok? Então, eu fiz a marcação ali, coloquei o alarme, tá, para me alertar quando fosse tocar ali. Obviamente, eu acompanhei a operação e quando tocasse, eu ia entrar. Ó, pessoal, então aqui nasceu a outra vela, tá? Ó, o horário de compra a recém nasceu, então tá dentro do padrão. Lembrando, a gente entra em consolidação até 2 minutos, tá? Ajustei o tempo, valor, ok? E acompanhei agora a movimentação dessa vela. Que movimentação a vela tem que estar fazendo para nós pegar uma retração na consolidação? Ela tem que dar dando pico de vela ou mostrando retração. Essa, no caso, estava dando pico de vela. Por que que eu não entrei nesse pico que ela deu? Porque ela não pegou a minha taxa, ela não chegou aí lá como eu queria, tá? Vamos acompanhar aí essa vela. Ó, agora ela deu o pico. Por que que eu não peguei? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Ah, será que pego? Será que não pego? Fiquei com dúvida sobre a força da região, né? Esperei ela dar uma retraída, ela não deu. Coloquei a região mais em cima, aí ela mostrou retração. Então eu vi que essa região ali onde é que ela tocou era forte. Então o que que eu peguei e fiz? Voltei a minha marcação ali nela e quando fosse tocar com o pico novamente eu entraria. Tá? Ó, acompanha aí, deu pico, eu entrei, peguei um pouquinho de delay, não tem problema, mas acabou indo lá na região que eu marquei em cima. Tranquilo, tá? Região forte, deu o pico 2 vezes, mostrou retração, então dentro do meu operacional e dentro aí do meu gerenciamento, tá? Vamos acompanhar aí como é que vai ir essa operação. Como vocês podem ver, né, passei para 5 segundos para estar olhando, eu gosto de passar para 5 segundos,
porque treina bastante a questão do meu psicológico, tá? Eu tinha bastante problema com isso, quando eu dava uma entrada eu saía da frente do gráfico por medo de ver a operação dar errado, tá? E isso não é bom pra gente, a gente tem que aprender a lidar com isso, por isso que hoje em dia eu sempre olho minhas operações em 5 segundos, para mim treinar cada vez mais meu psicológico. Como vocês podem ver, a análise respeitando tranquilamente a nossa região, né? Uma entrada muito boa, uma consolidação muito boa a favor da tendência. Então, na verdade, tudo estava a nosso favor. A vela nasceu longe da região, tá? Ela nasceu aí longe da região. Ela deu o pico de vela, eu não entrei, esperei retração, ela retraiu, deu o pico de novo, nós pegamos, tá? E a favor da macro tendência. Então, ó, claro, o mercado ele é soberano, ele poderia romper tranquilamente, como já fez uma vez comigo, tá? Mas aqui é uma entrada perfeita, a gente pode entrar com a mão cheia, como eu fiz ali, entrei com o meu stop do dia, R$ 50. E como vocês podem ver, foi uma operação vitoriosa, uma análise perfeita, uma região perfeita, tudo dentro dos padrões, filtros e gatilhos, tá, pessoal? Show de bola! Pessoal, então esse era o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E lembra sempre que toda segunda tem vídeo de conteúdo no canal e toda sexta-feira vídeo de operações que eu fiz durante a semana, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do meu canal do Telegram e do meu canal do Instagram também, onde eu passo conteúdo gratuito, eu ensino vocês também lá, passo algumas dicas e sempre posto as minhas operações que eu faço no meu dia a dia, tá? Então, até uma próxima, pessoal. Valeu!